Fala galera, The Walking Dead Daryl Dixon chegou ao final da sua terceira temporada, o material completo já da temporada está liberado no canal e fiz também assim um vídeo com o veredito da temporada, onde eu comentei que saiu uma entrevista do Norman Reedus falando sobre o seu futuro também em The Walking Dead por completo, que vou trazer agora porque ela era muito grande também para fazer ali, colocar junto do vídeo veredito. Então assim, bora lá, vamos conferir o que o seu Norman Reedus falou para a entrevista do Collider, tá? Primeira pergunta. Quando você começou a fazer essa série, o quanto você sabia sobre o que ela seria e para onde ela iria? Originalmente, todos nós fomos informados de que seria uma série com Daryl e Carol, e depois se tornou apenas sobre Daryl por um tempo. Então, a Carol voltou. Depois que você começou a filmar o primeiro episódio, lá da primeira temporada, o quanto você sabia sobre qual seria o arco da série? Você tinha alguma ideia de como seria o futuro naquela época? Você sabia que seria isso? Onde você está agora? Norman Reedus respondeu. Não. A única coisa que eu sabia era da primeira temporada, quando começamos a gravar. Melissa McBride deveria se juntar a nós, mas surgiu um imprevisto que a impediu. Então, nós a incorporamos mais tarde na temporada porque ela tinha que participar, sim, da primeira temporada. Então, fizemos o que podíamos com o que Melissa tinha a nos dar, em termos de tempo. Eu não sabia para onde iríamos na segunda temporada. Eu meio que conhecia o arco da primeira, mas não sabia como terminaria. Tínhamos os primeiros roteiros em uma ideia, indo para a primeira temporada na França. Eu não sabia como seria a quarta temporada enquanto começávamos a primeira. Eles não tinham 5 temporadas escritas. Aqui, galera, não tem nenhum tipo de problema sobre um planejamento a longo prazo, tá? Mas vamos seguir, tá? Segunda pergunta. Houve algum momento em que alguém lhe disse, ok, este é o ponto final para o qual estamos trabalhando, ou isso não aconteceu até a quarta temporada? Norman Reedus. Eles não escreveram roteiros para as temporadas 2, 3 e 4 quando começamos a temporada 1. Pergunta. Às vezes há uma ideia geral de como será o final de uma história que está sendo contada, mesmo que os roteiros ainda não tenham sido escritos. Boa pergunta, tá? Eu simplesmente não sabia o quão concretos poderia ser nesta série. Então, eles não te contaram nada disso? Norman Reedus. Não, e graças a Deus. Acho que seria muito chato se eles dissessem, vamos fazer a primeira, e aqui está a estrutura na segunda, na terceira e na quarta temporada, e vamos terminar aqui. Seria super chato. Você tem muita gente criativa em um cenário, você começa a contar uma história, você começa a ter um sentimento, e ela é escrita e pensada organicamente conforme fazemos e planejamos. Essa é a melhor maneira de fazer coisas assim. Seria super chato fazer de qualquer outra forma. Cara, É que tem assim, tem um lado que o Norman Reedus está falando, entendo o seu argumento, seu ponto de vista, ainda mais que ele é a peça fundamental de toda essa criação, porque existe a criação aqui, tá? Então, ponto final. Ao mesmo tempo, fica claro que a questão de planejamento, ela não existe a longo prazo. E isso a gente já entende, tá? Da maneira como a AMC Networks, o chefe de conteúdo do universo do Walking Dead, tem como fazer essa execução realmente acontecer. É o faz e a gente muda à medida que as coisas tiverem que realmente acontecer. Então eu não tenho uma ideia de quando que ela pode acabar, que ponto que a gente quer chegar. Sendo que nós fãs, a gente tem um ponto que a gente quer que chegue, né? Volta para casa, reencontro. E a partir dali alguma coisa fundamental acontecendo. Próxima pergunta. Você disse que este final não é exatamente um final, mas uma celebração. Quão diferente é saber que você está trabalhando na conclusão deste capítulo da história de Daryl desta vez, em comparação com a sensação de terminar a série principal? Norman Reedus. Estamos tentando incorporar um elenco maduro e personagens que crescem e aprendem. Às vezes, pequenas histórias surgem e significam mais do que outras histórias, e nós nos adaptamos a essa direção. Temos um pressentimento orgânico, baseado no que estamos fazendo. No final da série, na América, ficamos sem os quadrinhos e a ideia era, o mundo está aberto agora. Tá falando em relação sem os quadrinhos, sem a referência da obra original, tá? Então fizemos isso. Apenas estendemos o final dos quadrinhos, o que me deixou chateado, para ser sincero. Olha só. Foi um novo começo. Não tínhamos nenhum material de origem para começar. Tínhamos mitologia e histórias que eram contadas na série principal, e isso nos deu a oportunidade de criar organicamente de onde estávamos para onde estamos. O que foi uma maneira muito mais legal de fazer isso. Interessante, cara. Pergunta, tá? Parece que seria ideal encerrar esses spin-offs e reunir alguns dos outros personagens de alguma forma em algum momento. É algo que você espera? Você gostaria de ver Daryl e Rick juntos novamente? Você já pensou em como isso poderia evoluir se continuar de alguma forma?
Resposta Norman Reedus, tá? Olha lá. Acho que é isso que você pensou. Ponto. Pergunta. Claro, mas outras pessoas também falaram sobre isso. Norman Reedus. Não sei. É possível. Dependeria de como fosse feito. Se fosse uma reunião, daí ele até coloca-se em Love Boat, né? Que é referência a outra série que tem. Onde todos diriam, estamos juntos, eu realmente não toparia essa ideia. Cara, olha só. Vou repetir, tá? Se fosse uma reunião, tipo, estamos, né, juntos e ponto, eu realmente não toparia essa ideia. Aqui fica, tá? Eu vou pegar e dar a minha leitura, tá? De não ser apenas uma participação final feliz. Ok? Algo que a gente cogita também que pode acontecer nesse futuro todo para dar, né, como funcionar esse reencontro. Então, o Norman Reedus não seria a favor dessa ideia. Vou seguir na resposta dele. Se acontecesse de uma forma bem legal, que não fosse óbvia, eu toparia. Oh, que não fosse óbvio também é só ter uma cena de reencontro, hein? Vou seguir. É difícil escrever uma série e se livrar de todas as restrições se você simplesmente diz: há um grupo de fãs que quer isso e há um grupo de fãs que quer aquilo. Acho que ninguém quer fazer isso. Então, se houvesse uma maneira de fazer isso que não parecesse a coisa mais óbvia e que não tivesse sido feita 1 milhão de vezes antes, então sim, eu toparia. E olha a próxima pergunta, tá? Definitivamente parece que ainda pode ver alguma história ali. Norman Reedus, você pode contar uma história em qualquer lugar. Seria divertido trabalhar com todas essas pessoas novamente. Só para conviver com elas. Mas nem todo mundo pode pular em balões de ar quente e ir conhecer algum lugar. Teria que acontecer de uma forma legal. Todos nós temos tido bastante sucesso em manter isso acontecendo de forma orgânica. Então teria que ser assim. Teria que ser assim, organicamente. Olha só, ninguém, né, não é todo mundo pode pular em balões e ir conhecer algum lugar. Então a gente vai ter acontecendo, obviamente, né, no local original da América, tá? Vamos pegar as entrelinhas que o Norman Reedus está falando sem poder falar nada também. Próxima pergunta. Esta é uma experiência muito comum, considerando o tempo que você interpreta esse personagem. Séries de TV não duram tanto tempo quanto The Walking Dead e não chegam a ter tantos spin-offs com outras temporadas. Qual foi realmente a melhor ou a mais surpreendente coisa em interpretar esse personagem por tantas temporadas? O que você não percebeu que aconteceria ao conviver com alguém por tanto tempo? Norman Reedus. É uma oportunidade real poder interpretar um personagem por tanto tempo e vê-lo crescer e ter o mundo o acompanhando. Contanto que ele continue crescendo é bom. Daryl está completamente diferente de como começou na série, em todos os sentidos. O que eu não esperava era amar tanto. Eu não esperava continuar gostando tanto. É diferente porque o mundo ao meu redor muda e eu continuo interpretando Daryl. Não é só que a Espanha é diferente da França ou da Geórgia, mas o mundo da televisão mudou muito. E o mundo do cinema mudou muito. O fandom e como eles interagem mudaram muito. Isso é verdade, o mundo era completamente diferente, principalmente em 2010. Né? Eu realmente gosto disso, eu não sabia que iria gostar tanto. Eu adoro voltar a isso. As diferentes maneiras como ele evoluiu e amadurece neste mundo ao seu redor coincidem comigo, como ator ou interpretando. É algo bem louco. Vamos para a última pergunta, tá? Chegamos a um ponto no final da temporada em que Daryl e Carol estão prontos para zarpar, mas o barco pega fogo e explode, e a viagem deles é adiada. Eles têm uma conversa e ele fala sobre como talvez haja uma maneira melhor de viver e alguma outra maneira de fazer as coisas. Como isso vai se estender para a 4ª temporada? O que você pode dizer para dar uma ideia de como as coisas vão se desenrolar? Resposta. Esse é o epicentro da 4ª temporada em poucas palavras. Esse diálogo foi introduzido mais tarde, depois que todos os roteiros da 3ª foram escritos, ele foi introduzido ali para preparar a 4ª. Essa foi minha ideia, na verdade. Sempre esteve na minha cabeça, como Norman. É uma parte importante da 4ª temporada. A 4ª, ela é muito boa. Será diferente novamente. É totalmente diferente. Olha só, rapaz. Será que ao mesmo tempo, tá? Vamos imaginar um mundo assim, cara. É óbvio que pra mim, tá? Minha leitura que eu até falei na crítica, falei na live do 7º último episódio da 3ª, falo também no vídeo veredito da 3ª, que tem uma linha subliminar, assim, que eles colocam sobre essa possibilidade dos personagens permanecerem ali, tá? Muito por causa da questão do sentimento do Daryl. Eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Não acredito que eles fariam algo assim e não trariam os personagens para casa para não ter uma possibilidade clara de reencontro. Não acredito que eles terminariam assim o universo, tá? E daí a gente pega uma outra parte do que o Norman Reedus falou antes ali, sobre o que o interessaria realmente a ter novamente o Daryl aparecendo. Vamos lembrar que ele falou no San Diego Comic Con, né? Que não seria a última vez que a gente veria Daryl Dixon
no encerramento da quarta temporada. Então, alguma coisa pra frente também pra acontecer. Aí ele fala, cara, não é todos os personagens que podem, né, pegar um balão de ar e ir pra outro lugar. Ou seja, não é ali onde eles estão que poderia ter uma continuidade dessa história do Daryl também. É realmente voltando pra casa. Então, eu acho que tudo se coloca realmente para as conversas do Andrew Lincoln, o que está acontecendo também do Norman Reedus falar agora, o que ele está falando aqui, e basicamente, né, se a gente pegar o que ele falou também na San Diego Comic Con, nos levam muito a ter, sim, algo importante acontecendo para excitar o reencontro todo que a gente quer. Não uma mera participação. Se realmente acontecer. Aí que tá. A gente sempre tem esse asterisco, tá? Se isso realmente acontecer. Pode ter a possibilidade daqui a pouco de Daryl e Carol não voltarem para casa. Eu acho que isso bate em um fator que até assim, ó, eu vou entender com essas últimas palavras do Norman Reedus aqui nessa última pergunta, tá? Sobre o tal diálogo dos dois sentados na beira da praia. Daqui a pouco, essa vida nova que vai acontecer para Carol seja um fator onde cada um fique no seu devido lugar. E que isso chegue num ponto de entendimento, tá? Isso é uma possibilidade só, pelo que dá para tentar dar uma leitura sobre o que Norman Reedus falou aqui. Mas é muito interessante, cara, o que ele fala aqui sobre planejamento de Daryl Dixon, sobre o que ele sabia ou não sabia, sobre o que ele gosta, o que ele não gosta, sobre possibilidades futuras e tudo mais. Coloca nos comentários, galera, o que vocês acharam aqui das palavras do Sr. Norman Reedus. E lembrando que 31 de outubro, 15 anos da estreia de Days Gone By, na estreia de The Walking Dead, quanto série de televisão, 21 horas, sexta-feira, 31 de outubro, Halloween. Live aqui no canal pra gente comemorar e celebrar muito juntos esse momento tão importante para todos os nossos fãs do universo The Walking Dead. Take 04, viva o sonho aqui.